Muito bom. Começamos então a nossa aula de hoje, quinta-feira, nossa última aula da semana e do mês, né? Hoje é o último dia do mês, dia 31, entendeu? 31. Então, esse mês a gente trabalhou um pouquinho mais especificamente com repetições de asanas, repetições de funções, né, de cada asana. A gente trabalhou com as classificações dos asanas e essa semana estamos fazendo um apanhado geral, né? Revisando tudo que fizemos durante o mês e sempre focando nos 3 preceitos de um asana, que são conforto, estabilidade e relaxamento do esforço. Hoje, então, vamos ter mais uma aula focada nisso, mais uma aula em que vamos revisar o que foi feito no mês, trazer tudo que trabalhamos para uma prática mais completa, porque quando eu dei as aulas específicas, né, de torção, flexão, enfim, a gente focou mais nessas funções. E normalmente durante uma aula a gente tenta passar por tudo, né? Então, por equilíbrio, uma postura abdominal, flexão, extensão de coluna, torção, enfim, para trazer um equilíbrio. Óbvio que, dependendo do objetivo da aula, a gente pode alterar um pouco isso, né? A gente pode, talvez, às vezes, tirar uma lateralização para poder focar mais no equilíbrio, porque o tema da aula é equilíbrio. Enfim, isso a gente vai trazendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que na prática pessoal de vocês também tenham esse olhar. Algumas pessoas ficam um pouco confusas, né? É óbvio, pessoal, que quando eu monto uma aula para vocês, eu tenho um olhar um pouco diferente, porque eu tenho que pensar na questão didática, eu tenho que pensar no mês, eu tenho que pensar no trimestre, se aquilo está fazendo sentido, se eu preciso introduzir alguma coisa antes. Mas quando vocês montam uma prática para vocês, é muito mais simples do que montar uma aula, não é? Vocês têm que pensar apenas no que vocês fazem e não fazem, e em quais elementos são necessários dentro de uma prática completa, tá bom? É isso. Então, vamos entoar o nosso mantra para começar a aula. Mãos unidas em frente ao peito. Inspiramos profundamente. Om Sahana Vavatu. Sahanao Bunaktu. Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Avivishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. Então, pessoal, a aula de hoje será, como as aulas dessa semana têm sido, será uma recapitulação do mês de julho, em que nós vamos trazer aí vários asanas diferentes, várias funções diferentes, para que vocês possam ir experimentando, escolhendo, entendendo, sempre focando nos preceitos, né? Conforto, estabilidade, relaxamento do esforço. Mas, antes de começar a aula, eu queria falar sobre uma coisa do final da aula. Eu prefiro falar antes e não no final, porque eu não quero atrapalhar, digamos assim, o fluxo do final da aula. Na segunda-feira, foi na segunda-feira, eu acho que foi. Na segunda-feira, eu trouxe para vocês um mantra novo, né? Novo dentro das nossas aulas. Eu acho que foi segunda-feira, não me lembro exatamente. Que é o Trayambacam, e eu falei muito pouco, né? Falei que é um mantra para Shiva, sobre essa questão da passagem, né, para uma outra fase, e que a gente costuma entoar em momentos em que a gente precisa ter essa força para passar, né, de uma fase para outra, né, sobre o desapego e tudo mais, legal.
Eu posso até colocar para vocês a tradução desse mantra, mas ele fala Om Trayambakam Yajamahe. Eu não quero errar as palavras aqui para vocês, mas basicamente que é saudamos, né, Lord Shiva, que é esse senhor dos três olhos, três universos, né? Sugandhim Pushtivardhanam, que como um aroma, né, que está no ambiente, nos nutre e nos protege. Eu tô lembrando o mantra, por isso que eu paro. Pushtivardhanam. E nós somos porque isto é. Urvarukamiva Bandhanam. Muito bom. Como o Aí, gente, essa parte é estranha, tá? Mas ela faz sentido. Como o pepino que se desprende do seu caule. E aí, quando eu falei isso para uma aluna, ela pegou na hora o que era. Mas aí eu costumo explicar que é muito difícil a gente ver uma plantação de pepino, né? Eu nunca tinha visto, eu acho. E ele é um caule bem pequenininho, que ele não cresce, não é uma coisa que fica muito grande, ele é bem pequititinho. E aí o pepino nasce assim do caule. E aí ele vai ficando muito grande, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E o caule dele é bem fininho. E quando ele tá pronto, quando ele tá maduro o suficiente, ele se solta simplesmente puff, e cai assim no chão. Então é uma lição aqui do desapego, né? Pra gente ter esse momento tranquilo, né? Tá pronto, ele só se desprende, não tem nada, um trauma que acontece, nem nada, né? Então é esse desapego, praticar esse desapego. E aí ele fala no final para que a gente pede para que a gente possa, a partir disso, experimentar a essência do espírito infinito. Então tá falando sobre Atman, Brahman, Moksha e tudo mais, tá? Então, só para vocês saberem. E eu gosto de contar a historinha também do mantra. Da onde veio esse mantra, né? Por que ele existe? Aí eu gosto de contar que existia um menininho chamado Nachiqueta, que quando ele nasceu, o pai dele recebeu a notícia, tipo um presságio mesmo, né? Ele recebeu de que o filho dele, ao completar 12 anos, Deus Yama, Deus da morte, iria buscá-lo. E aí o pai do Natiqueta fica muito, assim, chocado com essa informação, né? O filho dele acabou de nascer, ele recebe essa informação, ele não sabe o que fazer, ele fica um pouco confuso. E ele decide não contar para a Natiqueta que isso vai acontecer. E aí os anos vão passando, o Natiqueta vai crescendo, e quando ele está com 11 anos, prestes a fazer 12 anos, o pai dele está muito aflito, porque ele sabe o que vai acontecer, só que ele não contou para o filho, porque ele não queria que o filho dele sofresse, enfim. E aí, num ato de coragem, ele pensa: eu não posso fazer isso com ele, eu não posso esconder isso dele, eu vou lá contar para ele. E aí ele fala: na etiqueta, ó, você vai completar 12 anos, e segundo a profecia, Yama vai vir te buscar. E aí na etiqueta fica um pouco em choque, né? Mas o pai dele complementa a fala, e ele diz assim: se você quiser passar por isso, se você não quiser ser levado pelo deus Yama, você vai até o templo de Shiva e você pede a Shiva para que Yama não te leve. Nachiqueta então escolhe que ele não quer ser levado por Yama e vai até o templo. E aí ele costuma ir todos os dias e pede, e tá sempre ali com Shiva, né? E o tempo vai passando e ele vai ficando cada vez mais devoto de Shiva, cada vez mais tempo dentro do templo. Ele chega uma hora que ele passa praticamente a morar dentro daquele templo, tamanha devoção. E aí chega um momento em que ele completa 12 anos. E quando ele completa 12 anos, tá uma noite, assim, uma coisa, ele tá dentro do templo, ele olha para a porta do templo e ele vê Deus Yama. Yama tá lá para buscar ele na porta do templo. E Yama é dito como
uma deidade muito feia, assim. Ele é assustador, ele bota medo. E Natiqueta é um menino que acabou de completar 12 anos, então ele é uma criança ainda, e ele sente muito medo, ele fica desesperado com aquela figura horrorosa na porta do templo, e ele abraça a figura que ele tem de Shiva, e ele fica pedindo, e ele pede no desespero, e nesse momento ele recebe esse mantra, o Trayambakam, e começa a entoar esse mantra várias vezes. E aí, o que acontece? Yama, na porta do templo, fica olhando para aquilo. Ele fala, poxa, o que eu faço? Yama também é devoto de Shiva. E ele olha para aquele menino e fala, ai meu Deus, o menino é tão devoto, poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho uma obrigação, eu tenho que levar ele. Com dor no coração, eu vou ter que levar ele. E aí ele decide que ele vai cumprir a sua tarefa. E nesse momento, Shiva, que observava tudo, olha para Natiqueta e aquela situação e diz, não, eu posso agir aqui. E ele se materializa aí no templo, o que é uma coisa muito rara, né? Assim, uma pessoa conseguir receber Shiva aí. E ele olha para Natiqueta e diz: não, esse menino ele é meu protegido a partir de agora. Ele mostrou uma devoção tão grande por mim que eu vou protegê-lo. Então, Yama, você pode se retirar. Eu não vou permitir que você leve esse menino hoje. E essa é a história. E aí dizem que, enfim, Natiqueta voltou para casa, continuou muito devoto de Shiva, tudo mais. Yama, enfim, não o levou com 12 anos, ele pôde viver muito mais. E essa história ela serve para contar assim um pouco, acho bonitinho, é um pouco mostrando a força dessa desse pedido, né? Como é um pedido forte, em que as coisas que a gente quer que ter força para passar pelas coisas e aí esse pedido a Shiva costuma ser atendido. Enfim, é isso que a história quer dizer. Se a história aconteceu ou não, não sei. É uma historinha que é contada para ensinar esse mantra. Ok? Só para vocês saberem, porque no final vai ter o mantra. Eu não quero no final, no meio da meditação. Ah, então, gente, deixa eu contar uma história. Melhor vocês já saberem. Chega no final, já sabe o que é, já sabe a letra. Eu mando para vocês também. Ok? Hoje vamos começar a nossa aula em pé. Eu vou até tirar minha meia nesse frio. Ai. Não sei por aí, mas aqui em São Paulo está um gelo. O chão está extremamente gelado. Bem frio, bem frio, bem frio. Muito bom. Primeiro se observe de pé, os pés paralelos. Joelhos podem ficar bem soltinhos, a gente não precisa hiperestender os joelhos neste momento. Perceba como está o seu corpo aqui e agora. Ouça o que ele está te dizendo. Entenda também como acontece a distribuição do peso do seu corpo lá nas plantas dos pés. Tente fazer com que o peso se distribua por toda a planta do pé direito e por toda a planta do pé esquerdo, evitando deixar o peso muito na ponta, muito atrás, ou então em cada um dos lados, distribuindo igualmente esse peso. Muito bom. Em pé, os braços bem soltos ao longo do corpo, nós vamos fazer o elefantinho, girando o tronco de um lado para o outro. Os braços vão se batendo no corpo. Ativando bem os membros superiores.
E aos poucos esse movimento vai cessando, vai parando no centro. Nós vamos fazer uma mobilização com os pés, então eu vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem. Começando com o pé direito. Então vamos ficar na ponta do pé direito e vamos girar o tornozelo para fora. Para o outro lado agora. E para no centro. Nós vamos agora, ao invés de ficar na ponta do pé, levar os dedos lá para trás. Vamos apoiar os dedos no chão. Isso. Muito bom. Apenas para ativar um pouco essa parte do corpo. Muito bom. Abre bem os dedos dos pés, separa bem os dedos no chão. Olha a diferença entre um pé que a gente trabalhou e um pé que a gente não trabalhou. A gente pode abre bem os dedos. Assim, a gente aumenta a área de contato do nosso pé com o chão. Isso nos ajuda com equilíbrio principalmente. Vamos fazer o mesmo com o pé esquerdo. Então, primeiro ponta e vamos girar para fora o tornozelo. Inverte. Muito bom. Para. Vamos levar, ao invés das pontas, os dedos lá para o chão. Uma pressãozinha de fato nos dedos. Alonga bem essa parte do pé. Muito bom. Abre bem os dedos no chão, separa bem os dedos, deixando espaço entre um e o outro. Eu vou subir a câmera. Isso vai ajudar muito, pessoal, quando você precisar se estabilizar melhor, tá? Meu fone caiu. Ótimo. Nós vamos fazer uma extensão da coluna. Então, nós vamos entrelaçar os dedos das mãos e apenas os indicadores apontam para cima. Inspiramos, os braços sobem e apontamos bem lá para cima. Vou virar de lado para mostrar um detalhe. O que acontece às vezes, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso aqui, não é exatamente isso que estamos fazendo. Assim que os braços chegarem ao lado das orelhas, tá no lugar certinho. Você quer crescer e não passar o braço lá para trás. Existem momentos em que a gente faz isso, mas não é o caso, tá bom? E você encaixa bem o quadril, tenta não aumentar a curva lombar. Sempre crescendo. E solta devagar. Descansa. Se observa. Muito bem. Com os pés bem apoiados no chão, nós vamos fazer chakrasana na roda com as mãos unidas. Então, entrelace novamente os dedos, agora todos os dedos para baixo. Nós vamos levar a palma da mão lá para cima. E daqui nós vamos cair, né? Lateralizar para a esquerda, abrindo bem o lado direito, sentindo bem este alongamento do lado direito do corpo.
Retorna para o centro. Solta os braços. Se observa. Muito bom. Vamos fazer para o outro lado, para o direito agora. Entrelaçamos os dedos. Palmas das mãos lá para cima. Estende, estende, estende. E lateralizamos para a direita, sentindo bem este alongamento do lado esquerdo do corpo. Retorna para o centro, desfaça os braços. Se observe. Muito bom. Fizemos então uma extensão de coluna, fizemos uma lateralização. E nós vamos fazer agora um equilíbrio que envolve torções de perna e braços. Eu vou abaixar para mostrar primeiro a perna, depois eu subo para mostrar os braços, tá? Nós vamos fazer Garudasana, é a postura da águia, Garudasana. Da águia? Gavião? Oh, meu Deus. Agora me bateu uma dúvida. Águia, é gavião ou águia? Sim, os dois. Legal. É porque tem variações, né? Tem gente que chama águia, tem gente que chama gavião. As coisas mudam. O importante é que o nome é Garudasana. E aí, o que acontece em Garudasana? A gente vai cruzar as pernas e vai cruzar os braços. Nós vamos começar cruzando a parte direita primeiro. Então, a perna direita vai cruzar sobre a perna esquerda. Então, literalmente, você vai passar o joelho por cima do outro. Algumas pessoas conseguem finalizar tocando o pé. Deixa eu fazer de ladinho para vocês verem. Não, desse ladinho. Não, desse ladinho. Gente, fica tudo invertido, é um pouquinho difícil de eu entender o lado que eu tô mostrando. Tá vendo? O meu pé segura ali na panturrilha. Tem gente que não consegue, tudo bem. Mas se você conseguir, legal. E se completa, né, a torção das pernas. E com os braços, como é que a gente vai fazer? Enquanto. Nossa, foi muito, né? Enquanto a perna direita está na frente, o braço direito está por cima. Então, o braço esquerdo vem aqui na frente do nosso corpo, né? O nosso cotovelo flexionado, antebraço formando 90 graus com o braço. E o direito vem por cima, fazendo a mesma coisa. Só que nós vamos passar o direito lá pela frente do esquerdo. Algumas pessoas param aqui, outras conseguem unir as mãos, até dar, né? Ok, se conseguir unir as mãos, legal. Vamos fazer o movimento das pernas junto com os braços. Lado direito, faça a perna. Primeiro transfere bem o peso, né? Lá para o pé esquerdo. Se você quiser apoiar o seu pé direito no chão, por conta do equilíbrio, pode. Se você quiser ter uma parede perto, também pode. Mas se está com problema no equilíbrio, eu recomendo apoiar o pé no chão. E foca num ponto fixo à sua frente. Desmonta, se observa, muito bom. Percebe como é que você tá.
Então, vamos fazer para o lado esquerdo. Então, para o lado esquerdo, a perna esquerda que vai pela frente, o pé direito fica no chão. Cruza as pernas, mantém bem o peso. E aí o braço esquerdo vai por cima. Permanece. É natural que o nosso joelho flexione um pouquinho. Isso ajuda no cruzar das pernas. Ficar com as pernas retas nem é o indicado. Muito bom. Desfaz as pernas, desfaz os braços. Se observa um pouquinho. Respira. Então, é uma torção de braços e pernas, ao mesmo tempo é um equilíbrio, é um monte de coisa garudaça. Se observa. Ótimo. A partir daqui, vocês já sabem, não temos mais equilíbrio, podem manter os olhos fechados. Nós vamos fazer Padahastasana, que é aquela grande extensão. Vocês vão levar as mãos lá no quadril, na cintura. E aí, vamos começar uma flexão de quadril até o limite, os joelhos soltinhos. Chegou no limite da flexão de quadril, flexiona as costas, solta a cabeça e braços lá para baixo. Os joelhos podem se flexionar mais. A ideia é que você relaxe bem a coluna e o pescoço. Sinta o alongamento, obviamente, nos posteriores, mas ao mesmo tempo, não trave este alongamento por medo. Flexiona os joelhos, não tem problema. E descansa. Muito bom. Flexione os joelhos agora até chegar no chão. Pode apoiar as mãos lá no chão na frente. E sente-se com as pernas cruzadas, a coluna ereta. E vou botar a meia de novo. Se observe um pouquinho. Agora estamos em um outro plano. O corpo já fez algumas coisas no plano alto. Muito bom. Nós vamos começar com uma torção sentada. Então, você pode manter as pernas cruzadas do jeito que elas estão, ou então entrar em lótus, apenas se for confortável. Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás do corpo, braço estendido, e você torce com auxílio da mão direita, olhando por cima do seu ombro esquerdo, mantendo a coluna bem retinha. Se for possível, a sua mão esquerda vai dar a volta pelas costas e agarrar a coxa ou o pé lá do outro lado. Apenas se for possível.
Retornamos para o centro. Observe as diferenças. Vamos fazer para o outro lado. Mão esquerda no joelho direito. Mão direita lá atrás, braço estendido. Usamos a mão como uma alavanca para torcer e olhar lá por cima do ombro direito. Veja se é possível o braço dar a volta nas costas, mantendo sempre a coluna ereta. Muito bom. Retornamos para o centro. Se observe. Nós vamos fazer Bhujangasana, a cobra, sentados. Eu só vou virar de lado para que fique mais fácil de ver. Vocês permanecem onde estão. Nós vamos unir as mãos atrás das costas, entrelaçando os dedos, levando as mãos no chão, ou mais próximo do chão. Abre bem o peito, olha para frente. E aí, sem acentuar aqui o arco da lombar, tá? Sem fazer isso aqui, nós vamos tirar as mãos do chão um pouco e abrir bem o peito, olhar levemente para cima. Ótimo. Junte bem as escápulas lá atrás. Retorna. Se observa. Vamos fazer Brahma Mudra completo. Brahma Mudra é o símbolo de Brahma, vocês já conhecem. É aquele em que a gente vira a cabeça, né, para os quatro lados. Lembrando que no completo a gente vai ter o foco do olhar e Mula Bandha, tá? Os focos de olhar as dristes e Mula Bandha na hora que estivermos na postura. Eu vou guiar, não se preocupem. Então, primeiro, vamos levar a cabeça para o lado direito. Apenas a cabeça. Chegamos ao lado direito, foco no olhar lá no canto, máximo canto direito, inferior, na parte de baixo. Como quem quer olhar atrás das costas e ative Mula Bandha, a contração dos esfíncteres anais e permaneça com isso contraído durante este momento. Feche os olhos, solte Mula Bandha, volte para o centro. Se observe. Muito bom. Cabeça para a esquerda, olhar no lado máximo esquerdo inferior, como quem quer olhar atrás das costas. Ativa a Mula Bandha, mantém. Permaneça aí.
Fecha os olhos, relaxa a mula banda, volta a cabeça para o centro. Nós vamos levar o queixo apontando lá para o teto, o olhar na ponta do nariz e ativamos mula banda aqui. Fecha os olhos, relaxa a mula banda, cabeça para o centro. Queixo no peito como em Jalandhara, olhar no meio das sobrancelhas, ative mula banda e permaneça. Feche os olhos, relaxe mula banda, a cabeça volta para o centro, se observe. Muito bom. Vamos estender as pernas e entrar em Dandasana, o bastão. Se for difícil manter a coluna ereta aqui, pode flexionar um pouquinho os joelhos, não é nenhum problema. Daqui nós vamos fazer Janu Shirshasana, na postura da cabeça no joelho. Então vamos flexionar primeiro o joelho direito, trazendo planta do pé direita na coxa esquerda, na parte de dentro da coxa esquerda. Joelho direito cai lá no chão. O pé esquerdo olha para você. Estendemos os braços pela frente do corpo e vamos buscar o pé esquerdo. Chegou no seu limite, você relaxa e permanece dentro do conforto. Retorne devagar, a cabeça é a última que sobe. Volte para a postura inicial do Dandasana. Se observe. Vamos fazer com o outro lado. Então, flexionando o joelho direito, trazendo a planta do pé esquerdo, ali ao lado da coxa direita, pé direito. Olha para você, estende os braços e vá buscar este pé. Onde quer que você chegue, está tudo bem. Você pode flexionar o seu joelho. Se estiver muito difícil ficar com este apoio do pé na coxa, você pode passar ele por baixo da coxa, que ajuda. Permaneça aí dentro do conforto, bem relaxada a cabeça e as costas.
Muito bom. Retorne devagar. A cabeça é a última que sobe. Volte para Dandasana. Isso. Se observe um pouquinho em Dandasana. Veja se tem espaço para você deitar lá atrás. Se não tiver, vai um pouquinho para frente do tapete. E deite-se, mantendo os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Muito bom. Se observe um pouquinho agora neste plano mais baixo. Nós vamos fazer uma invertida muito simples, tá? Muito seguro, mas lá vem todas as contraindicações. Se você tem problemas de pressão, quaisquer que sejam, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, se está gestante, se comeu há pouco tempo, por favor, perceba se é para você mesmo fazer essa invertida, mesmo que leve, tá bom? Vamos fazer Setubandasana ou Setubandha Sarvangasana, é a mesma coisa, é a ponte amarrada ou meia ponte, braços ao longo do corpo, tocando bem as palmas das mãos no chão. Vamos usar coxas, glúteos e abdômen para tirar quadril do chão e elevar até o limite. Permaneça aí por alguns instantes. Muito bom. Vá voltando vértebra por vértebra lá para o chão. Perceba. E nós vamos fazer Pavanamuktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco e abraçando-as pela frente do joelho. Lembre-se sempre do relaxamento do esforço. Existe o vigor, mas o relaxamento no esforço também existe. Veja se consegue sentir a respiração abdominal lá nas coxas. Para completar a postura, leve a testa em direção aos joelhos, sempre encaixando o queixo no peito. E daqui, pessoal, nós vamos fazer uma técnica. Isso aqui é uma micro parte de uma técnica usada no Yoga Nidra, que é de contração e relaxamento. Então, você vai virar o menor pontinho que existe, vai se contrair completamente nessa postura. Vem, contrai, contrai, contrai o máximo e relaxa tudo de uma vez. Entre em Shavasana. Muito bom. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham. Observe o seu corpo agora. Perceba como você está agora e como estava antes. Vá se entendendo.
Vá permitindo que o seu corpo se entregue ainda mais ao chão, começando lá pela cabeça, relaxando o couro cabeludo, deixando a testa lisa, sobrancelhas querem escorregar para as têmporas, as pálpebras se tocam com suavidade, maxilar se destrava, você relaxa a língua e pode até mesmo entreabrir os lábios. Relaxe o pescoço, a garganta, a região cervical. Deixe que o relaxamento alcance seus ombros e desça pelos braços, passando por antebraços, pulsos, alcançando as mãos e cada um dos dedos das mãos. Ele também desce lá pelas clavículas, escápulas, parte alta das costas, peito, costelas, chegando ao abdômen, a curva lombar, aos glúteos e às virilhas, descendo pelas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e cada um dos dedos dos pés. E assim, totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que sua mente circule por este corpo e permaneça assim por alguns instantes.
Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a movimentar o seu corpo, fazendo todos os movimentos que ele te pede. Você pode se espreguiçar. Vá fazendo tudo até que você se coloque sentado, com as pernas cruzadas, observando a sua respiração de olhos fechados. Comece a interferir na respiração, deixando ela mais compassada e lenta, trazendo aquela proporção, o tempo X de inspiração, 2x de expiração. Acrescente a pausa respiratória entre a inspiração e a expiração, no tempo que for mais confortável para você. E acrescente o Chalandarabanda na hora que for fazer a pausa respiratória. Então, inspire. Na pausa respiratória, leve o queixo no peito, fechando as duas narinas. Expire em Jalandhara, ainda na chave, mas obviamente com as narinas destravadas. Para inspirar, volte a cabeça para frente, ok? Siga assim, fazendo Murcha Pranayama.
Depois da próxima expiração, você deixa a respiração livre, mantém os olhos fechados. Eu vou entoar o Trayambakam 5 vezes. Se você conhecer, pode acompanhar. Se não, pode apenas meditar no mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Se você puder e quiser, permaneça no estado meditativo por mais alguns instantes. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê! Muito obrigada pela aula de hoje. Sempre recomendo a meditação, mesmo fora da aula. E espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo restinho de semana e uma ótima entrada de agosto aí para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.